Olá, a rede mundial de computadores permite a comunicação entre pessoas que estão em diferentes lugares do mundo. Pela internet é possível comprar, acessar a conta bancária e ter notícias de qualquer lugar do planeta. Mas se por um lado a rede facilita a vida, por outro é preciso ter cuidado para não ter dor de cabeça com golpes e até invasão de privacidade. Como o direito brasileiro e outros países têm lidado com tudo isso? É o que vamos conversar hoje no Direito Sem Fronteiras. Os nossos convidados são o promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e professor de Direito do Consumidor do UniCeub, Leonardo Bessa, e com o professor de Direito Privado da Universidade de Brasília, Frederico Viegas. Mas antes de começarmos o nosso debate, vamos assistir a uma reportagem. A internet teve o início da sua história em plena Guerra Fria. Foi a forma encontrada pelos Estados Unidos de manter a comunicação caso os ataques inimigos destruíssem os meios convencionais. Mas foi só na década de 90 que a internet alcançou a população em geral e cresceu em ritmo acelerado. Com a expansão da rede, surgem as compras online, redes sociais e com ela nascem também os crimes pela internet e até o fim da privacidade. Diante dessa nova realidade, como as pessoas podem se proteger e como o direito deve regulamentar a questão. A sensação que nós temos é a de que não conseguimos mais viver sem a internet, não é isso? E as pessoas que nasceram há pouco menos de 20 anos nem sequer sabem dizer como deve ter sido a vida sem essa tecnologia. Mas o fato é que esse item tão comum no nosso dia a dia ainda é muito novo para o direito. Criar regras para os usuários da internet e resolver os problemas que ela pode causar é um desafio para o mundo todo. Os países e organismos internacionais têm se esforçado para criar normas eficazes de proteção ao usuário da internet. E a União Europeia se destaca nesse sentido. O Brasil está caminhando para este fim, com propostas de leis mais completas e abrangentes. Olá, sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. Bom, gostaria de começar perguntando um pouco sobre a questão do consumidor brasileiro. Com a internet, a gente passou a fazer compras sem sair de casa, vieram todas essas facilidades. Como é que a lei brasileira trabalha hoje para proteger essas pessoas? O consumidor brasileiro está amparado pela lei? Bom, o nosso Código de Defesa do Consumidor é de 1990, né? A Lei 8.078/90, e naturalmente, no início da década de 90, mal havia internet, né, acessível a todos. O comércio eletrônico não existia. O comércio eletrônico no Brasil inicia seu crescimento no final da década de 90. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele não tratou diretamente do chamado comércio eletrônico. Mesmo assim, dentro daquela máxima, né, que a lei é mais sábia que o legislador, muitos dos seus institutos, princípios, não é, professor? É como a boa-fé objetiva, a questão da oferta, a publicidade, até a questão do arrependimento em 7 dias, das compras fora do estabelecimento, que está no artigo 49, mas não foi pensado para o comércio eletrônico, acabaram se aplicando para essa nova modalidade de compra que é via internet e dando alguma proteção para o consumidor brasileiro. Mas essa ausência, essa lacuna legal, acabou estimulando o Parlamento, por meio de uma comissão jurídica instituída pelo Senado em 2010, que elaborou um anteprojeto que hoje é o PLS 281, que está no Senado Federal e que cuida especificamente de comércio eletrônico. E, paralelamente, no último dia 15 de março, a presidenta da República editou um decreto federal, que a gente pode discutir as repercussões dele, regulamentando o comércio eletrônico, regulamentando e trazendo um pouquinho mais de garantia ao comprador brasileiro, né, que utiliza a internet. E com relação a essas novas legislações que estão aí para ser aprovada ou aprovada agora, o que ela propõe de diferente com relação ao que muda para o consumidor que tem esse costume de fazer compra pela internet? Bom, o que se objetiva com ambas as normas, uma PLS, né, um projeto de norma e o decreto, é dar mais segurança ao consumidor, porque o consumidor não sabe exatamente quem está do outro lado. Então, o fornecedor quer vender pela internet, ele tem que identificar quem ele é, dizer onde ele está fisicamente,
ter um meio de comunicação facilitado com o consumidor. Eu estou resumindo, né? As sanções, caso ele descumpra os contratos, são mais severas, então há um aumento, uma severidade maior das sanções em relação a essa pessoa, inclusive podendo atingir os meios de pagamento, né? Porque hoje a facilidade é que eventualmente a pessoa está vendendo no Brasil, mas o provedor está fora do Brasil, né? Então, utilizando um modelo que tem aí no exterior, ao invés de apenas não suspender a questão de você determina a suspensão via provedor. Só que às vezes o provedor está fora do país. Então, qual é a alternativa que inclusive está no PLS 281? É cortar os meios de pagamento, né? Então, você é o que ele chama de follow the money. Né? Então, se você tem uma violação reiterada de direito do consumidor, o juiz pode determinar as administradoras de cartão de crédito, aos bancos, pelo menos aqui, cortem, parem de fornecer dinheiro até como sanção até irregularizar a situação do consumidor. E, ao lado disso, a questão de proteção à privacidade, né? A questão também de uma certa regulamentação de spam, enfim. Isso está no PLS 281. No Senado Federal, que foi fruto dessa comissão, e, paralelamente, nós temos um decreto que ele se assemelha muito com o texto do PLS. Ambas as iniciativas demonstram que há uma necessidade muito grande de regulamentar o comércio eletrônico. E por quê? Porque o comércio eletrônico, isso é fundamental, ele traz vantagens para o comprador, inclusive o comprador de baixa renda, que ele consegue comparar preço de forma muito mais eficaz. Então, quem está excluído desse mundo virtual acaba sendo prejudicado. Então, é fundamental que se dê essa ferramenta de segurança para o consumidor, particularmente o de baixa renda. Agora, a gente falando isso tudo em termos de Brasil. Com relação aos outros países, doutor Frederico, a gente tem notícias assim de acordos do Brasil com algum outro país ou de leis internacionais que possam dar um direcionamento aí para essa questão das compras na internet? Como é que fica essa questão quando a gente vai para o âmbito internacional? Bom, não existe acordo do Brasil, tá? Como eu desconheço também acordos, tá, de países estrangeiros entre si. Tá? E também, tá, são as legislações que possam existir, são incipientes, como essas tentativas, não só do decreto, quanto o projeto de lei que está no Senado, no Brasil, tá, que querem, tá, tentar não regulamentar a negociação, mas sim coibir, tá, a fraude. Tá? Quer dizer, a gente não tem hoje, em lugar nenhum do mundo, alguma lei, e até é muito difícil que isso exista por causa da velocidade do comércio eletrônico, que diga, olha, a negociação eletrônica ela é assim, tá? Então ela será feita dessa forma, com esses requisitos. Tá? O que se coíbe geralmente é a fraude. Tá? E agora, só voltando um pouquinho ao que o professor Leonardo estava falando, eu acho muito complicado, tá? Que você ter que exigir, através do decreto, através de uma lei, que alguém se apresente, olha, eu sou fulano, a empresa tal, eu estou, o meu domicílio fiscal é aqui, então eu vou ter, tá, esses ou aqueles direitos e obrigações. Tá? Por quê? Assim como na vida comum, quem quer fraudar não vai aparecer com a sua cara. Tá? Ele vai aparecer de outra forma. É claro que as empresas que já existem, tá? E que são empresas bem posicionadas nos mercados, elas já colocam isso. Olha, a loja física no lugar tal, a empresa é localizada no lugar tal, meu CNPJ é tal, tá? Assim por diante. Tá? Agora, claro, a novidade, como o professor Leonardo está falando, é você poder, tá, bloquear meios de pagamento. Tá? Então você, tá, talvez pegar o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Tá? Mas não, agora, o comércio eletrônico ele não é restrito ao Brasil. Talvez se nós formos ver uma comparação, ou o comércio eletrônico que o brasileiro faz com o exterior, ele é tão significativo, ou mais até significativo, do que o comércio que é feito internamente. Tá? E quanto a isso, muitas vezes você não tem como querer monitorar, tá? Até por uma questão de territorialidade, tá? Que a lei brasileira vale dentro do território brasileiro. Tá? A lei brasileira não vai valer, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, tá? Ou na Ásia. Tá?
Então, por um princípio de territorialidade, a gente pode cuidar daquilo que é nosso. E como fica, então, quando um consumidor brasileiro compra algo fora do país, num site que está hospedado fora do país, e o vendedor é de outro país, e aí acontece alguma coisa de chegar com algum problema, o produto, ou até mesmo de não entregar esse produto? Como é que fica o direito dessa pessoa que está aqui com relação ao vendedor que não está? Qual lei que é aplicada? Como é que fica a proteção dessa pessoa? O fato de estar hospedado num provedor fora não quer dizer que a companhia não seja brasileira. Tá? Você tem que saber aonde a companhia ela tem a sua sede. Por exemplo, se é uma companhia americana, ela vai estar, a lei possivelmente será a lei americana. Tá? Sendo, tá, por outro lado, indispensável que você, acho que comércio eletrônico vai muito da confiança. Confiança que o consumidor tem naquela empresa, naquela pessoa. Tá? E existem já no mundo alguns sites na internet que são de extrema confiabilidade. Você pode estar na China negociando aqui, pode estar nos Estados Unidos, se ocorrer alguma coisa, eles vão facilitar de todos os modos para que você não tenha nenhuma lesão. Tá? Agora, no momento em que eu negocio com um site que está nos Estados Unidos, por regra geral, eu vou me submeter às leis americanas. As leis brasileiras não vão, em nenhuma hipótese, tá, serem aplicadas. Tá? O professor Leonardo lembrava, em outra oportunidade, que no caso dessa empresa ter uma representação no Brasil, então é possível que o juiz, o judiciário brasileiro, tá, volte-se contra o representante da empresa no Brasil. Antes de tudo, o mais importante é a confiança, tanto no comércio nacional como internacional. É você confiar, porque o consumidor no Brasil vai, mesmo tendo essa lei aprovada, ele vai ter que ter o mesmo cuidado, que é um cuidado que a gente tem que ter em todos os negócios. Né? Assim como você pode ser lesado via internet, você pode ser lesado, né, no mundo real, vamos dizer assim, né? no negócio presencial. Então, isso de modo algum vai afastar o cuidado que o consumidor tem que ter. Ou seja uma empresa de âmbito internacional, quem é aquela empresa? Ela está instituída há quanto tempo? Então, é muito importante desconfiar das mega vantagens, de empresas novas que surgem, né? Eu estou falando tanto da nacional como uma empresa no exterior. Essa empresa no exterior é conhecida, ela tem uma história, ela tem uma tradição. Então, às vezes, é muito mais importante, aí falando em termos práticos, não em termos jurídicos, né? De ter o seu negócio concretizado, se você souber com quem que você está negociando. Isso é fundamental. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos a falar sobre direito e o mundo virtual. Não saia daí. Belo Horizonte vai ser palco do 26º Congresso Mundial de Filosofia do Direito e Filosofia Social, sob o tema Direitos Humanos, Estado Democrático de Direito e os Desafios Sociais Contemporâneos. O evento será realizado de 21 a 27 de julho de 2013 na UFMG. Informações e inscrições no site www.efeitoeventos.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje nós estamos falando sobre o direito e a internet. Bom, doutor Bessa, eu queria voltar nesse bloco falando um pouquinho mais sobre essa questão dos organismos internacionais. Existe algum esforço com relação à uniformização ou parcerias? Bom, como a internet, né, ela é internacional, ela não se sujeita às barreiras físicas dos estados, tem havido um esforço, a partir do final da década de 90, de haver uma certa uniformidade da legislação interna no que diz respeito tanto ao comércio eletrônico, essa questão também de direitos autorais, questões também de respeito à honra, né, e privacidade de terceiros. Na Europa existem 3 diretivas, né, uma de 1997, uma de 99 e uma de 2000. Né, estabelecendo algum padrão mínimo para inspirar a legislação local. E esse PLS 281, ele se baseou, né,
né, nessas exigências, né, do fornecedor se qualificar estão na diretiva, né, de você trazer uma qualificação mínima. Fala também da questão do arrependimento 7 dias, que é fundamental que isso seja, no futuro, uniforme, né, com todas as dificuldades. Porque no Brasil você pode se arrepender no prazo de 7 dias, mas e se você comprar num provedor, numa empresa de outro país? Você não sabe o que diz a legislação daquele país sobre arrependimento. Enfim, por isso há esse esforço no sentido de conferir certa uniformidade às legislações internas, são essas diretivas da União Europeia, né? E também tem uma lei modelo da Uncintral, que é de 1996. Mas essa lei modelo, que também é uma recomendação, ela cuida mais da força probante das manifestações via internet. Ela não chega a regulamentar além disso. E o que a gente observa, Michele, é que às vezes você burocratizar a compra via comércio eletrônico vai afastar a pessoa. Você exigir assinatura digital ou a certificação, enfim, algumas ferramentas que poderiam trazer alguma segurança, mas que poderia burocratizar a compra via comércio eletrônico. Então tem que ter esse cuidado. Paralelamente, a gente não pode deixar de citar, né, uma longa discussão do Marco Civil da Internet, que aí não trata exatamente da questão do comércio eletrônico, de forma mais geral, definindo responsabilidade dos provedores, a proteção da privacidade, a liberdade de expressão. São algumas diretrizes, é um PLS que está sendo discutido aí com a comunidade há muito tempo e que também é um outro assunto também importante. Eu acho que o Marco Civil da Internet, ele vai... A primeira, que eu não sei até que ponto ele vai chegar ao seu final, o projeto vai chegar a se converter numa lei. Tá? Mas também são linhas mestras de todo um sistema. Dentro do Marco Civil, que as pessoas acham que o Marco Civil ele vai conseguir resolver todos os problemas que nunca se resolveu no mundo nos últimos 30 anos. Tá? Como também, só para contrapor aqui o que o professor Leonardo Bessa falou, as diretivas europeias, a Uncitral, tá, são recomendações que já têm 13 anos, 19 anos. Tá? Não sei até que ponto, hoje, com a velocidade que a rede, se elas estariam atualizadas. Tá? Então, quer dizer, que naquela época, quando se pensava, não, nós vamos cadastrar as pessoas, a gente tinha aquela ideia de cadastramento que qualquer país tem, dos seus cidadãos, das suas empresas. Tá? Agora, como o professor Leonardo colocou, se você quer dar velocidade, rapidez, desburocratizar o se você colocar esses filtros, as pessoas vão se afastar da rede. Bom, o senhor citou a questão dos provedores. A gente tem um exemplo de uma lei que foi aprovada há pouco tempo também na Venezuela, que trata exatamente disso, né? Que responsabiliza os provedores com relação àquilo que os usuários colocariam nos seus sites hospedados ali. Como é que os senhores avaliam esse tipo de relação? Isso implicaria em censura ou até mesmo você responsabilizar alguém por algo que não foi nem você que escreveu? Isso teria como? Não é diretiva. Há um certo consenso, e aí vai Estados Unidos, Europa, Estados Unidos de forma mais liberal, de que, em princípio, o provedor não deve responder por isso. Aí tem uma segunda discussão, em princípio. E quando ele é notificado? O STJ julgou recente, né, algumas questões desses sites de relacionamento, em que a pessoa se sentiu ofendido pela discussão que estava fazendo e pediu para que retirasse, né, as ofensas que estavam ali. E notificou o site. E nesse caso concreto, o que aconteceu? O responsável pelo site ficou examinando durante 2 meses aquela manifestação. E num acordo da ministra Nancy, ela disse o seguinte, né, lógico que ainda está sendo discutido no sentido de que há um acordo, enfim, que quando há essa manifestação, o provedor tem que tirar em 24 horas. E aí depois ele analisa. Né? Tanto é que, olha que interessante, foi um argumento utilizado. O próprio tinha um espaço lá, ó, não concordo com que... Né, tem um espaço no próprio site para você pedir para excluir. Se eles dão essa ferramenta, então eles têm que dar uma resposta. É interessante esse caso, né? Porque 24 horas você tira para analisar. Não, e o argumento do site que o STJ não concordou é dizendo assim, não, nós temos muitas demandas, então a gente não tem tempo de ser tão rápido. Né? Mas ela falou, tem que ter tempo.
porque você está mexendo aí com direitos da personalidade, honra de outras pessoas, então precisa ter uma resposta. No Marco Civil da Internet, desculpa, professor, só para concluir, essa questão que é polêmica diz que é só por decisão judicial, né? Então o ofendido não é suficiente a notificação do ofendido, né? Mas isso precisa ser aprovado. Então alguns entendem que seria um exagero exigir que precisa de uma decisão judicial, que seria o próprio ofendido fazer uma manifestação e o provedor vai decidir e assumir as consequências, né, da sua decisão. Que aí, nesse momento, alguém que não tinha responsabilidade passa a ter a partir daquela notificação. Agora, voltando à sua colocação, se o provedor ele deve ser ou não responsabilizado, como o professor Leonardo falou, em tese, tá? Não. Tá? A gente tem que ver o seguinte, quanto maior a liberdade também, tá? Do conteúdo que está ali. Agora, se nós formos para ter como parâmetros países onde a própria internet ela é vigiada, então realmente não dá. E a gente sabe que existem países aí, tá, no mundo em que você tem filtro de internet, que a internet é acessível a determinadas pessoas, a outras não. Tá? Então, essa você pode fazer a melhor lei do mundo, dizendo que a lei é extremamente democrática, mas não são parâmetros para o resto do mundo. A gente tem que ficar aí, talvez, com o que é mais importante nos países onde você tem o maior comércio eletrônico, tá? Seja a Europa, seja Estados Unidos, seja a Ásia, tá? E até mesmo a Oceania. E aí você tem aí os parâmetros, tá? E, de certa maneira, ainda em alguns lugares da América Latina. Nos Estados Unidos, ele é bastante mais liberal. Tem duas normas, uma cuida mais de direito autoral e outra de manifestação de um modo geral pela internet. E ambas dão uma boa, quase que isenção absoluta ao provedor. Não significa que o ofendido fique sem um ressarcimento. Só que ele tem que buscar, essa é a linha dos Estados Unidos, o autor do dano, né? E não necessariamente responsabilizar quem veiculou. Né? Eles têm lá até o que eles chamam de cláusula do bom samaritano, né? Que eles dizem que o provedor ele pode fazer. Né? Se você veicula, assim, por exemplo, uma propaganda, vamos falar de um assunto que tem uma certa oposição geral, nazista. Né? Então o próprio não vou aceitar isso, ele pode fazer isso. Isso não, né? Mas ele faz esse controle que seria tênue, só situações evidentemente abusivas, ilícitas. Por outro lado, você falava em pornografia, um dos lugares onde você tem o maior controle de pornografia pela internet são os Estados Unidos. Você entra, descobre lá um site pornográfico nos Estados Unidos, na hora que você clica, ele já vem um aviso dizendo que esse site ou está bloqueado para você, ou para desbloquear você tem que fazer isso, que você exerce o controle. Mesmo que o site seja hospedado em outro país. Eu não sei como é que eles conseguem ter todos esses filtros, mas justamente por causa da proteção à criança, ao adolescente, até mesmo à família. Tá? Então, eles conseguem fazer isso. Claro que existe um percentual aí de erro, de falha, mas pelo menos eles estão bastante avançados nisso. Ok, bom, o nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a presença dos senhores. Bom, hoje eu conversei com o promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e professor de Direito do Consumidor do Uniceub, Leonardo Bessa, e com o professor de Direito Privado da Universidade de Brasília, Frederico Viegas. Eu agradeço a você que nos acompanhou em mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Quer mandar uma sugestão ou um comentário? Então escreva para a gente. O nosso e-mail é o direitosemfronteiras@stf.jus.br. E o programa também pode ser revisto no site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!